tome muito cuidado antes de medir o potencial financeiro de uma pessoa e até quanto ele está disposto a investir. Isso você pega numa boa anamnese, não clínica, mas sim financeira. A gente vai trabalhar muito da visão do médico, mas é impressionante ver o quanto que esses desafios se replicam, né? Então isso acaba gerando valor e reflexões para todos os profissionais. Eu vejo uma obesidade intelectual. Ele é altamente capacitado como médico. Na hora que ele tá ali na consulta, no tete-a-tete com o paciente dele, ele não consegue transferir, ele não consegue vender esse conhecimento dele. Para que você chegue num resultado diferente, você vai precisar de um líder, que nós só estamos onde nós estamos porque nós estamos sendo liderados por você. Eu tenho a humildade em reconhecer aqui que as ferramentas que você nos deu, nós não tínhamos. E sem questionar, seguindo passo a passo. Você vai continuar levando os mesmos problemas de 2025 para 2026. E quando a gente fala sobre o que você prioriza, é só ver o seu tempo, a sua agenda. Coragem e progresso é um princípio que você tem que obedecer na sua vida. E o segundo ponto, que eu acho que é uma das maiores viradas de chave para os médicos que nos ouvem, é... Pausa rápida aqui, você que está acompanhando o episódio, a maior parte das pessoas que ouvem ainda não estão inscritas. Saiba que novos conteúdos estão vindo, inclusive complementares ao podcast, e para você receber é extremamente importante que você esteja inscrito no canal. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mentor Podcast. Hoje a gente tem um casal convidado aqui que faz um trabalho muito exemplar, direcionando, guiando clínicas, médicos a performarem mais em gestão e vendas. Eles têm uma bagagem de muitos anos de jornada e eu não tenho dúvida alguma de que vai ser um episódio extremamente valioso, não só pela qualidade e sucesso profissional que eles têm, mas por serem exemplos em princípios e valores, e a gente vai abranger um pouco disso também no papo de hoje. Então me ajudem a receber dois grandes amigos, Danilo e Priscila Faria. Sejam bem-vindos. Show, irmão. Tamo junto. Prazer ter vocês aqui. Para já começar, mentalidade ou técnica? Qual é a visão de vocês sobre isso? Mentalidade. Me conta mais. Mentalidade. Hoje nós acreditamos, né, que a técnica ela faz parte da skin do profissional, mas o que vai sustentar ele no longo prazo é a mentalidade. Por quê, né? A faculdade ela não ensina o médico sobre vendas e sobre gestão. E nós temos, né, muitos casos aí ao longo do processo que o profissional ele tem um excelente resultado, só que aquele mês dele que ele dá uma derrapada, ele não consegue sustentar na mentalidade, né? Ele entende ou aqueles profissionais que estouram, tem o ápice de faturamento, aí ele eleva o custo de vida dele em equivalência. Ele acha que o faturamento dele é proporcional à vida pessoal dele. E aí a mentalidade dele acaba atrapalhando bastante ao longo da jornada dele. Muito bom. E até pegando um pouco do gancho, pessoal, a gente vai trabalhar muito da visão do médico, porque é justamente o que eles têm vivido nesses últimos anos, mas é impressionante ver o quanto que esses desafios se replicam, né? Se a gente fala do advogado, do arquiteto, então isso acaba gerando valor e reflexões para todos os profissionais. E aí quando a gente fala um pouco sobre faculdade, sobre jornada de aprendizado técnico, a minha grande pergunta é a seguinte: como mudar essa chave para a cultura de venda? Então, seja a pessoa que está começando a clínica dela e ela já faz bons atendimentos, mas ela não tem cultura de vendas. Como implementar essa cultura? De onde tem que vir essa mudança? Como fazer isso? Eu acredito muito, Léo, que essa mentalidade de vendas, ela primeiro precisa existir no profissional, no médico, né? Nós que temos jornada, né, e carreira comercial, nós sabemos que para que a equipe te respeite, você precisa ser um exemplo na área comercial, um exemplo de vendas, né? Então, essa mentalidade, essa cultura, ela primeiro, a virada de chave, ela precisa existir na cabeça do médico. E nós trabalhamos bastante isso dentro da mentoria. Por quê? O médico, às vezes, né, ele traz para nós assim: pô, Danilo, mas eu tô com dificuldade com o meu time, a minha secretária não sabe vender. E aí, no momento que o paciente está na frente dele, ele tem uma dificuldade em apresentar, por exemplo, um programa de acompanhamento para esse paciente.
ele tem receio de falar de valores pro paciente, como se eu ouço muito, né? Porque é antiético. Tá. É uma quebra de paradigma mesmo. Ele fala assim, não, se eu vender, eu tô quebrando a ética da medicina. Exato. A gente fala como se fosse é como se fosse um pecado. Como se você tá vendendo, às vezes, algo que o paciente não precisa. Mas eu também vejo muitos médicos que o paciente precisa e por um receio de ele medir o bolso do paciente, fala assim, não, eu não vou indicar isso daqui. A gente traz bastante essa visão, às vezes, de... por julgar o perfil econômico do paciente, muitos acabam caindo naquele conceito de não ofertar o melhor para ele, com um pré-julgamento, e não raras vezes o próprio paciente pedir. Tá, mas doutor, eu queria ver mais vezes, eu queria passar... mais completo, isso, né? Eu queria ter um acompanhamento mais próximo da sua parte. O paciente acaba pedindo, e aí é onde a gente fala, né? Que o médico ele acaba caindo nessa armadilha mental de que a venda ali é praticamente algo errado de se fazer dentro do consultório. E a gente vê também um propósito muito grande da medicina de, eles querem ajudar as pessoas, realmente. Mas existe uma diferença do CNPJ pro social. Sim. Então, se você quer realmente ajudar as pessoas, tenha um projeto social à parte, né? E a gente vê muito isso, assim, muitos mentorados nossos quebrando esse paradigma de que, não, a gente precisa... Porque se você também tem um CNPJ forte, se você tem ali já um faturamento legal, você também vai conseguir... trazer uma experiência muito melhor para o seu paciente, trazer também uma cultura muito melhor para os seus colaboradores, e aí o seu social também vai poder ficar mais forte. Então, todo mundo se fortalece, né? Então, se você não vende também, você está quebrando muitas coisas que poderiam estar muito melhores na sua vida. Eu tenho um amigo que é médico, que ele fala, né? Eu não permito que as pessoas dentro da minha clínica vendam algo que o paciente não precisa. Mas eu também não permito que ele deixe de vender quando o paciente precisa. Perfeito. E até pegando um pouco desse gancho do perfil econômico, eu vejo que é uma gafe que muita gente comete, porque eu costumo trazer o exemplo, né? Se eu pegar um pote de whey protein, que custa R$500 e oferecer pro meu pai por 100, ele vai achar caro e vai falar que ele não quer. Por quê? Não é porque ele não tem dinheiro, é porque ele não dá valor para aquilo. Por outro lado, às vezes a pessoa ganha 3 mil por mês e vai investir 500 no whey protein, né? Então segue a mesma lógica, não é só sobre a capacidade financeira, mas o quanto a pessoa preza por aquilo, quanto aquilo é valioso para a pessoa. Isso diz muito mais respeito, se ela vai investir ou não, né? Com certeza, com certeza. Você medir, isso não só dentro de clínica, isso é uma máxima mercadológica, né? Tome muito cuidado antes de medir, né, o potencial financeiro de uma pessoa. E o segundo ponto é você fazer uma boa anamnese do perfil do seu paciente, entender até onde ele valoriza e até quanto ele está disposto a investir. Isso você pega numa boa anamnese, não clínica, mas sim financeira. Sobre essa percepção de valor também, o médico, ele investe muito na clínica, em equipamento, em estudos. Então, como que a consulta dele, o procedimento dele não vai estar condizente com todo esse investimento dele? Total. Até pegando um pouco desse gancho, eu queria ouvir de vocês, quais vocês diriam que é, ou qual é o maior erro que existe em clínicas antes da venda da consulta, ou seja, caiu ali o lead, alguém procurou e tá na secretária, qual que é o principal erro que faz dinheiro ficar na mesa, e depois na consulta, qual é o principal erro que o médico comete. Então, primeiro na captação, depois no pós-atendimento. Legal, ao longo da nossa jornada, o principal erro no processo de agendamento é o processo de qualificação do lead. Então eu ouço muito assim, Danilo, mas o tráfego tá ruim. Eu estou investindo dinheiro em tráfego pago e esse dinheiro não está retornando. Aí eu pego médicos com base de 500, 1.000, 2.500, dependendo da jornada, 10 mil pacientes na base. Eu faço a seguinte pergunta: quantos pacientes, por exemplo, você tem ativo na tua base? O médico não sabe qual é o percentual da base dele que está ativa. E aí o que acontece? O time fica muito refém de sempre trazer um lead novo, e não retém
aquele paciente que já está dentro da clínica. Aquele paciente que já conhece o profissional, já teve resultado, e aí o ticket médio dele está lá embaixo. Literalmente, ou ele está com valor de consulta, ou um injetável, ou qualquer outro procedimento. E o segundo erro que a gente mais vê é na venda de procedimentos isolados. Tá. Que cai muito dentro de programas, né? A gente vê que o médico, de maneira em geral, ele tem uma dificuldade nesse processo de estruturação. Deixa eu puxar esse gancho, que tem tudo a ver. Conversando com vocês antes aqui do papo, você me trouxe muito dessa conexão entre estruturar programa, ter mais LTV, precificação, e que tudo está muito interconectado, né? Que o médico acaba não conseguindo vender com assertividade o protocolo, porque ele não soube montar direito. Então pode entrar um pouco nisso. O que acontece, né? Quando os mentorados, eles entram pro programa, nós fazemos um mapeamento. Então, primeira identificação que nós fazemos, média de atendimento. Segundo, valor de consulta. Terceiro, o ticket médio em cima dessa média. E não raro, hoje as clínicas têm na média um ticket médio de 2 a 3, máximo 4 mil reais, que é um ticket médio baixíssimo. Temos muitos endocrinologistas, nutrologistas, ginecologistas, que depois da implementação das ferramentas, a gente leva para 5, 7, 10 mil reais de ticket médio. E isso é com a estruturação de programa. Legal. Um ponto muito importante que os profissionais que estão assistindo esse podcast aqui, agora para o próximo ano, quem não fazer atualização, Léo, de valores, tá na lona. Por quê? Olha o cenário de inflação que nós estamos. Sim. E o médico, ele tem medo. Cara, ele tem medo Não, mas como que eu vou atualizar? Eu pego profissionais que estão com o mesmo valor de consulta faz 3, 4 anos. Caramba. Sem atualização. E na hora que ele vai montar o programa dele, como ele não tem base de precificação, ele monta no feeling. Então ele pega ali, ele compra o injetável dele. Aí ele fala assim, eu quero ganhar aqui 50% a mais. Ele coloca o que ele quer ganhar mais, só que ele desconsidera o custo operacional. Entendi. E aí é onde a gente ouve bastante. Danilo, eu tô faturando, mas não tô vendo dinheiro. Sim. Ou seja, ele vende, mas ele não vê dinheiro. E aí o que acontece? Nessa montagem que ele faz, a hora que ele vai apresentar pro paciente... Exemplo, o paciente vai emagrecer, o paciente buscou um programa de emagrecimento. Então ele vai fazer uma composição de TIRS, de injetáveis, de soro, de acompanhamento nutricional, de cardápio, uma série de... Compõe. Suponhamos que esse programa daria 30 mil reais. Ao invés dele compor esse programa tudo de uma vez e apresentar para o paciente, ele fica vendendo picado para o paciente. Entendi. E o que a gente mais vê dentro disso são médicos onde a clínica está totalmente dependente dele e ele tem falta de previsibilidade. O que acontece? Como ele não vende o plano de acompanhamento, ele depende de estar na clínica e o paciente na frente dele para que ele venda. E aí, naquele mês que ele tira férias... o faturamento dele vai ladeira abaixo. Então, a venda do programa de acompanhamento, e eu vou pegar até recentemente nós tivemos num evento de uma mentorada nossa, a doutora Patrícia. A Patrícia Cavalcante, ela trouxe a seguinte visão. O plano de acompanhamento, ela tá nos exames do paciente. Porque quando você pega, por exemplo, um paciente que quer perder 15, 20 quilos, ele tem uma série de coisas que precisam ser ajustadas que está dentro do exame. E aí, na hora de apresentar, tá ali a resposta para a venda do plano de acompanhamento. Só que o médico, ele tem essa dificuldade por colocar aquele pré-julgamento que nós falamos aqui um pouquinho anteriormente, acreditar que o paciente não vai investir esse valor e de não mostrar para ele que o acompanhamento faz parte do processo. Nossa, olha só que interessante, né? Eu vou trazer um paralelo. Hoje a gente tem o nosso programa Ultra Premium, que vocês fazem parte, e que tem uma sequência de entregáveis, né? Então, reflitam sobre isso, pessoal, independente da sua especialidade, área de atuação,
porque é um fato. Seria muito mais desgastante eu falar, olha, para eu fazer uma palestra custa tanto. Aí você, Léo, mas eu queria mais uma individual. Vai ser tanto. E tudo que a gente precisa fazer, eu tenho que vender de novo. O atrito, ele é muito maior do que simplesmente falar, olha, é 1,5 milhão e vambora. E não vendo mais. Então, é muito interessante porque 2 coisas acontecem. Uma, como você bem disse, o médico, ele gera um atrito muito maior, fica muito mais feio e chato. Tudo que ele tem que fazer, ele tá me vendendo de novo, sempre tá me vendendo um próximo passo, sendo que ele podia ter feito uma única venda com toda a solução. Cara, vou te ajudar em tudo. Exato. Até né, eu tenho um amigo que fala isso, cara, até o Airbnb que você vai ficar já tá incluso, mas você só me paga uma vez. Então, eu vejo que, principalmente com pessoas mais qualificadas, é uma encheção de saco. Toda hora tem que, uma nova venda. Cara, vende tudo de uma vez. Pessoal, pausa rápido aqui para fazer um convite. Se você pretende ter um programa de mentoria sólido, lucrativo e escalável, você tem aqui a oportunidade de ter os nossos olhos no seu negócio. Basta você preencher o formulário de aplicação que tem aqui no link do próprio YouTube. Nós vamos entender um pouco mais do seu cenário, do seu momento de negócio e faremos contato para você ter uma reunião de 40 minutos com um dos nossos especialistas. Independente de você dar andamento em algo ou não, sem dúvida alguma, você vai tirar muito valor para próximos passos na construção do seu negócio. E o segundo ponto, que eu acho que é uma das maiores viradas de chave para os médicos que nos ouvem, é que quando ela vende, eu falo isso porque hoje eu vivo um programa de acompanhamento, né, com o Thiago Volpe, e cara, ele me vê um dia e ele me vê de novo depois de 4 meses. O resto é o time dele entregando, porque ele fez uma venda que dura 4 meses o protocolo e ele me vê de novo. Agora, se cada 15, 20 dias ele tem que me fazer uma nova venda, toda hora depende dele. Muito bom. Também, voltando na primeira pergunta que você fez, se é técnica ou mentalidade para vender protocolo. Teve um mentorado nosso que não teve nenhum encontro, que ele tinha acabado de entrar, e a gente tá com um desafio sobre venda de protocolos com o nosso grupo. E aí o pessoal começou a mandar lá, vender um protocolo de 30, vender um protocolo de 19, era a partir de 7 mil os protocolos. Ele não teve orientação de como que era montar o protocolo, de como fazer a venda. Só dele estar nesse ambiente, olha só, ele vendeu um protocolo de 24 mil. Olha só. Sem nenhum encontro. Ou seja, era técnica. Não. Ele sabe o que a pessoa precisa dentro daquele programa. E sabe que pra pessoa vai ser melhor. Aí só dele entrar no ambiente em que as pessoas... Ele viu que tava todo mundo fazendo e falou, pô, então é possível. Aí ele foi lá e fez. E um ponto... o que acontece, né? Estamos no final do ano agora. Se você... imagina um paciente onde você tem um programa de acompanhamento de 30 mil reais. E você vendeu fracionado esse programa. E agora ele está numa etapa, por exemplo, que custaria 10 mil reais. Vamos parar e pensar friamente, racionalmente. 10 mil reais no meu Natal, no meu Ano Novo? Ou 10 mil reais na clínica do fulano de tal? Sim. Então, entra muito nesse esforço de venda. Sim. Chega em períodos de festividade, um feriado prolongado, o paciente, ele tende a priorizar aquilo que vai trazer conforto para ele. E aonde entra também e impacta bastante no fluxo de caixa da clínica. Por exemplo, você vai trabalhar 15 dias, 20 dias num mês que é um pouco mais reduzido. Quando ele vende o programa de acompanhamento, ele tem previsibilidade. Sim. E ele tem fluxo de caixa. Agora, o médico que não vende um plano de acompanhamento, ele está dependente do paciente na frente dele. O mês, o período onde ele tem uma jornada mais curta, automaticamente o faturamento dele tende a ser menor. Sim, muito bom. Falando um pouco sobre o que a gente tem visto, né? Eu acho que tem muita sinergia com isso, na questão de custo de CAC, né? Aumento de CAC, e o quanto que a gente tem visto as pessoas justamente nisso que você falou, numa busca infinita do próximo lead, e aí isso aperta a margem e etc. Então, o que vocês conseguem me trazer para pessoas que estão vivenciando esse processo de, o custo de aquisição tá aumentando, e aí ele tá ficando meio que refém, eu falo que ele delega a venda pro marketing, né? O marketing é marketing, a venda é venda. Exato. E ao mesmo tempo, às vezes ele olha e fala assim, não, já sei, qual é a solução? Eu vou contratar um gerentão que vai fazer tudo, né? Então, que vocês conseguem trazer nesse aspecto? Irmão, a gente teve recentemente no evento da Trinca, né?
e o Flávio e vários outros eventos que a gente vem participando, e muitos têm falado sobre o aumento do CAC, do custo de aquisição do cliente. Só para o próximo ano nós temos aí 13% de incidência a mais sobre quem roda tráfego pago. E, né, pegando os grandes players, quem já olha o horizonte de maneira macro, eles vêm trazendo a seguinte visão, que cada vez mais vai ficar caro o tráfego pago. Sim. E aí, dentro da nossa metodologia, nós temos uma ferramenta que tem trazido muita assertividade para o médico, que é ele trabalhar a base do paciente de maneira ativa. Flávio Augusto fala muito sobre isso. Ou seja, não espere o teu lead, o teu paciente levantar a mão. Pô, eu quero agendar. Eu quero marcar contigo. E sim, vai atrás desse paciente. Todo mês, diariamente, o médico ele tem uma base de pacientes que está vencendo recall, que está vencendo procedimentos, que está vencendo botox, que está vencendo injetáveis. Essa base, ela precisa ser revisitada. E vamos lá. Qual é o custo que você tem de uma base que já está na sua mão? Zero, né? Zero. Esse paciente já está dentro da clínica. Depende apenas de uma abordagem ativa, de uma ligação, de você ir até esse paciente. Nós temos uma métrica aqui interna com os nossos mentorados de que na base dele tem 30% do faturamento dele sendo perdido. 30% represado ali. Só dele revisitar essa base, dele ativar o relacionamento com aquele paciente, porque o paciente já conhece ele. O que a gente muito fala sobre o tráfego pago é que, assim, até você levantar a necessidade, até você mostrar que você é bom para aquele lead frio do tráfego pago, leva um tempo. O paciente da sua base não. Sim. Já está ali paradinho. Então, assim, em cima desse custo de aquisição, é muito mais fácil você trabalhar. E você, doutor, que está assistindo aqui a gente, pode escrever isso. 30% do faturamento sendo perdido ali, tá paradinho, represado, e 90% das clínicas não valorizam a base, sempre ficam em busca. Eu preciso de mais leads, eu preciso de mais leads, eu preciso de mais leads, e acabam não tendo um bom LTV. O paciente vem, consome só uma vez, e depois fica à mercê desse paciente levantar a mão para voltar para a clínica. A gente sempre fala assim, é melhor você vender para quem você conhece ou para quem você não conhece. Na prática, né? Eu gosto de ir para ação. Pega lá o WhatsApp, fala pra sua secretária, pega o WhatsApp, puxa lá, o pessoal desse ano. Pode pegar, vai ter um monte de gente que tá sem responder, conversa parada. De tudo isso, se você já ativar, então você já sabe. Por exemplo, janeiro, o pessoal já começa com o projeto do novo ano. Pega lá nesse WhatsApp, já manda mensagem para essas pessoas, vê de onde parou. E isso também você consegue ter um resultado rápido. Porque teve uma mentorada que era dia 18, né? Doutora Patrícia. Outra mês. Patrícia, doutora Patrícia. E ela tava assim, já aquele mês desiludida, esse mês não vai bater meta, tava difícil, era outubro. E o Danilo fez um encontro com ela, falou assim, vamos pegar a sua base. Pegou essa base, só puxou no mês quem tinha ido, e às vezes ficou de fechar um procedimento ou outro. Ela superou a meta daquele mês. Então, de um mês de totalmente que não ia bater, desiludido, foi para superar a meta. E aí, uma coisa que muda totalmente o resultado do médico é a agenda estratégica. Porque, às vezes, ele fica dentro daquele mês cheio de retorno, cheio de consulta avulsa. Aí, ele tira ali uns dias para viajar. Então, o quanto você vai faturar naquele mês está na sua agenda, é só você olhar. Cara, eu tô viajando 10 dias dentro daquele mês. Tô com metade da agenda é consulta avulsa. A outra metade é só retorno. Entendi. Esse é um case bem legal da gente citar, que a doutora Patrícia, ela é do Mato Grosso do Sul, ela é nutróloga. De Campo Grande, para ser mais preciso. Cara, era a última semana, ela tava com 120 mil de faturamento. Aí, desesperada. Pô, novembro agora. Danilo, tô travada, tô estagnada, não sei o que tá acontecendo. Vamos lá. Entramos com ação de ativação de base de pacientes. Vamos lá. Quem são os pacientes desse mês que estão ali represados? Quais são as oportunidades? Elencamos tudo e traçamos um plano de ação.
focando não na venda de procedimentos isolados, e sim na venda dos programas de acompanhamento. Irmão, na última semana ela saiu de 120 para 390. Caramba. Em uma semana, ela praticamente triplicou o resultado dela. Ou seja, ação estratégica, mapeamento do perfil econômico, que a gente fala muito sobre agenda, e o foco e a ênfase em ofertar um plano de acompanhamento de maneira assertiva para o paciente. Muito bom. E quando vocês olham para importância de fazer parte de um grupo que puxa, como isso... como vocês vivem isso na vida de vocês e como vocês veem que isso é importante para o médico? Porque eu vejo que muito médico tem a crença de, mas eu prefiro contratar uma consultoria, eu prefiro alguma coisa pontual, que é aquela história que eu falo, né, de que ele vai só pro como, só que a questão não é só o como, é essa questão, poxa, tô com dificuldade, vamos traçar junto, vamos pensar, deixa eu liderar você para a mudança. Como que vocês veem a importância disso? Nós estamos indo para o terceiro plano de acompanhamento, né? Então, assim, a gente fala que o SHP é o nosso plano de acompanhamento, né? Renovamos agora, estamos indo para uma nova etapa. Então, eu vejo que é fundamental. Ontem, a gente conversando, né, ali por telefone, você trouxe uma visão... eu penso que é legal a gente falar disso, falar daquilo. Então, assim, você tá cercado de um ambiente onde tem pessoas que já estão enxergando no horizonte para onde você quer ir. Isso é fundamental. Eu vejo que também o nível das pessoas que estão inseridas naquele ambiente, isso ajuda demais. Os resultados, a troca do grupo é fundamental. Sim. Hoje, né, a gente extrai muito valor. Até agora pela manhã, o nosso colaborador estava com um colaborador da empresa, tendo troca, validando o nosso processo interno. Então, aonde eu vejo a aplicabilidade na vida do médico? O médico ele estuda bastante, né? Nós temos... palestrantes de alto renome no mercado, professores de Harvard, assim, donos de pós-graduação dentro da nossa carteira de mentorados. Então o médico ele busca muito conhecimento. E aí o que eu venho identificando, e eu falei isso até no workshop, eu vejo uma obesidade intelectual. Ou seja, ele é altamente capacitado como médico. Só que o que acontece? Na hora que ele tá ali na consulta, no tete-a-tete com o paciente dele, ele não consegue transferir, ele não consegue vender esse conhecimento dele. Aí ele fica, semana que vem tem um congresso, vou no congresso. Surgiu agora uma pós-graduação, faz pós-graduação. Vai ter um negócio lá nos Estados Unidos, ele vai. Aí ele fica, né? E ele não consegue resumir tudo isso e colocar em prática. E dentro do nosso ecossistema, nós fomentamos muito isso. A troca, só que uma troca não só da parte técnica. Sim. Porque como a gente falou um pouquinho aqui anteriormente, o médico não aprende na faculdade a vender, a fazer gestão. E se ele não estiver inserido em um ambiente onde fala de vendas, onde fala de gestão, e ele ter a humildade, né? A humildade de entender que assim, é um desafio, é uma skin nova que ele vai precisar absorver. E a gente sabe que na medicina existe um ego muito grande, né, irmão? Você lida com médicos, você sabe que o médico, assim... tem médicos aí que na cabeça dele é ele no céu e Deus na terra, né? Então, a gente vem trazendo muito essa visão de que, assim, não tem problema nenhum você se expor como vulnerável. Permitir ser liderado, sim, né? Entender que, assim, para que você chegue num resultado diferente, você vai precisar de um líder. Nós acreditamos muito que nós só estamos onde nós estamos porque nós estamos sendo liderados por você. Se a gente não permitisse isso, não tivéssemos a humildade, eu tenho 15 anos de área comercial, mas eu tenho a humildade em reconhecer aqui que as ferramentas que você nos deu, nós não tínhamos. Uhum. E sem questionar, seguindo passo a passo. Exatamente. Esse é outro ponto, de você, o mentor, né, ele precisa ter a ideia de que a pessoa na qual ele se submeteu, ele comprou o programa,
essa pessoa está enxergando um horizonte que você não está enxergando. Então a gente vê também uma certa relutância em determinados pontos do médico falar assim, pô, mas isso aqui na minha cidade não funciona. O que a gente ouve bastante, assim, Danilo, mas aqui na minha cidade é diferente. Aí eu fico pensando assim, será que alguma cidade dentro de Marte, Júpiter, né? Porque assim, o que vai ser diferente, né? Cada cidade vai ter o seu desafio mesmo. Exato. Então, assim, eu vejo muito que a importância dele estar inserido num grupo e num ecossistema que performa e ele ter a humildade de baixar a guarda e falar assim, não, beleza, essa é uma skin que eu não tenho. Eu preciso baixar a cabeça porque tem gente aqui que tá performando. E entender assim, né? Mas isso não dá certo. Peraí. Quantas pessoas estão utilizando a metodologia e essas pessoas estão colhendo o resultado? Uma vez eu ouvi que foi a pessoa que me ensinou, que me iniciou no mundo das vendas, que assim, uma vez é sorte, 2 eu presto atenção, 3 a pessoa é boa. Concorda que você repetir 3 vezes a mesma dose ali, opa, essa pessoa sabe o que tá fazendo. A gente fala que não é voo de galinha. Exato, é consistência. Então eu enxergo muito isso, irmão. Muito bom. Falando um pouquinho sobre a questão gestão, né? O que vocês enxergam que são os principais erros que acontecem, os principais gargalos dentro de uma clínica quando a gente fala sobre gestão, seja gestão de dados, gestão comercial, gestão financeira, gestão de pessoas, o que vocês acham que são os principais pontos que as pessoas acabam pecando? E já quero amarrar, né? Vocês sabem que aqui dentro do podcast eu busco realmente trazer valor para as pessoas, para que independente de qualquer coisa elas consigam aplicar algo. Então, se vocês puderem trazer o desafio e a solução, seria bem legal. Legal. O primeiro ponto que eu vejo é relacionado a processos comerciais. 90% das clínicas não tem processo comercial. Então, seja com o Danilo ou seja com qualquer outra empresa, toda clínica precisa de processo comercial. O que é esse processo comercial? Ele precisa olhar a parte de agendamento. Tem uma métrica hoje de mercado que a partir do primeiro minuto que o paciente manda uma mensagem, se você não responde, a chance de você converter ele cai para menos de 15%. Caramba. Concordo que hoje todo mundo tá conectado. Você tem na palma da mão. Eu mando mensagem pro Léo, pra Priscila, pro Danilo. Aquele que mais rápido me responde é onde eu vou. Sim. Nós aqui temos por premissa, vamos contratar um serviço. Eu busco 2, 3 profissionais. Aquele que me atende primeiro e, obviamente, me atende melhor, é onde eu vou. Segundo ponto, a organização da agenda de maneira estratégica. O médico, ele chega para atender. Ele não tem uma avaliação prévia. Ele não sabe qual que é o roteiro do dia. Ele chega, abre a agenda, o paciente senta e ele vai. Não raro, ontem estava conversando isso, inclusive, com uma doutora. Ela falou assim, pô, Danilo, hoje eu não faturei nada. Ela abriu a agenda, só tinha retorno. Olha a falta de planejamento, né? Então, assim, de maneira prática, para quem tá nos ouvindo, Léo, a organização da agenda, ela tem que ser 20, 70, 10. 20% são os pacientes diamante, né? Que são aqueles pacientes que, ao longo do ano, eles trazem o resultado, 70% para novas oportunidades e 10% para retorno. Tá. Legal. Então ele precisa organizar de maneira estratégica a agenda dele. O terceiro tópico que vem a parte de vendas em si. Então, outro ponto que eu vejo são clínicas sem fluxo de caixa. Ele vai lá, compra do laboratório, compra do representante, quando não raro, à vista ou em 1, 2 vezes. E aí, na hora de vender para o paciente dele, ele dilui em 10. Entendi. Ou seja, ele está sem fluxo de caixa nenhum. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, formação de time. Ele tem... Eu pergunto assim, doutor, quanto tempo você está com a secretária? Faz 10 anos. Esses dias eu conversei com uma médica, a secretária há 10 anos, ela não sabia ligar o computador. Caramba. 10 anos. Era uma senhora, há 10 anos. Mas por que você tá com ela? Porque eu gosto dela. Nossa, o amor de pessoa, Danilo, assim... Tá, doutor, e fazer as vendas, né? Não, eu amo ela, mas só não vende. É quase que uma filantropia ela ter aquele colaborador ali, né? Mas
eu não condeno, por quê? Porque o médico não sabe selecionar. Hoje nós disponibilizamos dentro da nossa mentoria um teste de perfil para ele. Antes de começar o trabalho, a gente aplica um teste de perfil em todo mundo. Para saber com quem que esse profissional ele trabalha e até mesmo as ferramentas que nós vamos empregar ali dentro do processo. Né? E aí é o exame de sangue, né? Para trazer o protocolo depois. É um diagnóstico, Léo, e as ferramentas que a gente utiliza aqui é muito assertiva. Eu já tive clínica que precisou trocar o quadro inteiro. E nesse processo de troca, como ele estava, a gente estava acompanhando ele de próximo, nós mapeamos antes dele contratar, nós falamos, doutor, vale a pena, faz sentido você ter essa pessoa no quadro, chamar para uma entrevista, ou não vale a pena. E nesse processo de contratação, já trazer uma pessoa estratégica para a área que ela vai atuar. E o terceiro ponto, então eu falei de processo de agendamento, agenda estratégica, liderança e formação de times, e agora é a parte financeira. Então, o mentorado, ele entra achando que o problema dele é só vendas, depois ele descobre que ele tem um problema de time, e aí aonde resulta? Nós temos uma maximização do resultado dele. Ele cresce o faturamento ali num período de 4 a 6 meses com a gente, ele dobra, ele triplica o resultado. E aí o que acontece dentro disso? Ele começa a vender, ele começa a vender mais, automaticamente o custo operacional dele aumenta, porque se ele está vendendo, ele vai ter que ter mais insumos. Ele precisa ampliar o quadro de colaborador. E aí a gente acaba descobrindo uma defasagem muito grande na parte financeira dele. Uma delas, que eu citei anteriormente, ele não tem fluxo de caixa, ele está muito diluído, ele está pagando altas taxas de antecipação, ele paga, por exemplo, o colega, essa é uma dúvida que muita gente pergunta para nós, Danilo, como que eu remunero o meu colega? 70, 30, 40, 60, 50, 50? Aí imagina assim, o time dele vendeu tudo em 10. Aí o colega, ele vai lá e paga à vista. Nossa. Ou seja, ele rebenta o fluxo de caixa dele. Sim. Acaba tendo, assim, zero previsibilidade. Então, esses 3 pilares, processo de agendamento, liderança e a parte financeira, principalmente a parte de precificação, é onde a gente vê os principais gargalos dentro de uma clínica. Dentro da gestão também a gente fala muito sobre as métricas. Porque qual foi a última vez que um médico, vamos falar um empresário também, olhou os indicadores junto com o time? Então, o seu time tem clareza de quais são as metas dele? Porque, eu preciso fazer hoje agendamento. Me manda lá quantos agendamentos você fez hoje. Tá, mas qual que era a meta? Qual foi a última vez que você sentou com eles pra ver quem bateu meta, quem não bateu, o que vai ser feito com aquilo? Porque aí virou o mês e aí, agora vai virar o ano. Que você vai continuar levando os mesmos problemas de 2025 para 2026. A gente fala muito sobre fazer PDCA. Então, acompanhar com um time semanal, diário, tem que ser. Então, eu sei, é muito difícil organizar, porque você fica ali dentro do consultório o dia inteiro, e aí você tem que tirar ali 10 minutos com o seu time. Só que esses 10 minutos vão render muito mais. Né? E aí as puxadas. Então, não adianta eu chegar final do mês e falar, nossa, o mês não foi bom, se eu não vi acompanhando isso ao longo do mês. Então, a gente sempre faz ali uma puxada, dia 15, dia 20, como que tá sendo o mês. E aí, nessa puxada, às vezes o seu mês vai virar. E é tudo o quê? Uma questão de você parar 10 minutos com o seu time pra rever como que tá sendo. No fim, é entender que você tem uma atuação como médico na sua clínica, mas se você tem uma clínica que quer ter resultado de empresário, você tem que ser empresário, né? Então a gente não tá nem falando pra ele fazer meio a meio. Vai ser tipo assim, o horário de uma consulta, dedica pro time, porque isso é um negócio, né? Então eu verdadeiramente vejo muito desse erro. E uma outra coisa, só pegando o gancho do que o Danilo falou, é que eu vejo que às vezes a pessoa vai trazendo outros médicos para atenderem junto, e aí ele pega e fala, então vamos meio a meio. Só que aí nesse meio a meio, ele fica com todo o custo operacional. Operacional, exato. Né? Então usa a enfermeira dele, usa tudo dele, no fim o parceiro tá ganhando mais que ele. Mais do que ele. Eu vi, eu tive uma situação de uma mentorada exatamente isso. Ela, é meio a meio aqui, Danilo, mas tá, é meio a meio, os insumos também é dela? Não, eu falei, doutora, você tem um sócio majoritário dentro da sua clínica. E
Infelizmente, é muito comum isso. Uhum. É muito comum. Não tem o médico ele não tem uma visão, né? Principalmente dessa parte estratégica de números, de como fazer essa organização. É uma dificuldade muito grande. A gente fez um hot seat agora recentemente, onde nós trouxemos para os nossos mentorados toda a parte de planejamento do próximo ano. Legal. Então, trazendo para ele o passo a passo do que ele precisa planejar, né? Então, para onde que ele vai, como que ele vai crescer, quantos por cento ele vai crescer dentro do próximo ano, qual é o volume de atendimento que ele quer fazer dentro desse próximo ano, qual é o ticket médio que ele vai trabalhar. Então, algumas ferramentas básicas que fazem muita diferença no resultado da clínica no dia a dia. Tem uma mentorada nossa que ela falou uma coisa muito interessante. O pai dela, empresário gigantesco, assim, no Brasil, né? Sim. E ele virou pra ela e falou assim: se você tem sua clínica, mas se eu te der uma empresa hoje, você quebra ela em uma semana. Porque você não tem... uma empresa. Exato. Porque você não tem um negócio. Olha a visão. Então, assim, não ter esse olhar estratégico, né? Esse olhar de planejador. E também tirar o estigma de que, se eu perder 1 hora de consulta, eu tô perdendo tempo. Na verdade, você dá um passo para trás para olhar estrategicamente, só que isso vai te trazer 10 passos para frente. Por curiosidade, quando vocês pensam em todos os mentorados que já passaram pela jornada de vocês, tem algum caso que é um case, assim, que vocês acham legal de contar? Se fosse escolher um, tipo, top 1, cara, esse aqui foi impressionante, o resultado, a mudança, acho que não só a mudança financeira, mas talvez o que isso reverberou no CPF da pessoa, né, na vida pessoal. Tem algum caso que vem à mente de vocês? Doutora Ju, né? Doutora Ju é um baita de um case. Sim, pensei na Nádia agora, que também é mentorada do Léo. Nádia, que agora é sua mais nova mentorada. Como ela mudou, né? Já foi, tá progredindo. A gente vê assim, né? A doutora Juliana Bica, uma endocrinologista de renome, uma das referências na área de endocrinologia dentro do país. E nós estamos caminhando aí para o 2º ano, né, já de implementação das ferramentas, e ela passou por todas essas etapas que eu mencionei aqui anteriormente. Primeiro, nós iniciamos o trabalho fazendo todo o processo de estruturação da clínica dela, da parte de atendimento, e agora, recentemente, né, um pouquinho mais de 1 ano, acho que 1 ano de clínica, né, ela está completando. Agora nós estamos indo para o 2º momento, que é a estruturação do processo de time. Agora pela manhã estava sentado com o time. Nós vamos iniciar a implementação de toda uma formação de liderança. Legal. Então o médico ele precisa disso. Nós acreditamos que ninguém faz algo grandioso sozinho. Né? Então, nós estamos fazendo esse processo todo de formação da liderança dela, estávamos batendo a parte de planejamento. Então, esse é um case, né, que abrange tudo de ponta a ponta daquilo que a gente está falando. Hoje é uma clínica. Como ela estava e como ela está. Quando eu peguei, né, os desafios no processo de agendamento, tinha bastante dificuldade na parte de conversão, na parte de ticket médio. Ajustamos isso, eram 3 pessoas ali na época, quando a gente conheceu. E nessa época, eu tenho, inclusive no meu perfil, uma live que eu fiz com ela, nós triplicamos o faturamento dela. Caramba, triplicaram. Nesse período. E aí, obviamente, os desafios crescem juntos. Sim. Que foi a parte de times, formação de gente. Então, o médico que ele já tem uma estrutura maior, ele precisa de braços direito. Ele precisa de uma gerência média, de uma liderança, olhando para cada uma dessas áreas, né? Então, agora nós estamos justamente nessa parte do processo, formando toda essa liderança interna da clínica. É uma clínica que já fatura na casa de milhões, então demanda isso, né? Nós sabemos que quanto maior a operação, maior você precisa tá bem amparada ali no back, né? E como que eu sustento um faturamento de 1 milhão e cresço esses milhões?
é com planejamento. E foi exatamente o que a gente estava falando com o time agora pela manhã, né? Olhando para 2026, fazendo o planejamento. Essa clínica tem vários outros médicos, então não só o planejamento dos donos, mas o planejamento financeiro de quanto esses colegas eles precisam contribuir com o resultado, que aonde o médico cai. Ele coloca um colega ali dentro e aí ele tá solto. Sim. Ele não tem uma meta, ele não tem uma quantidade mínima de agendamentos que ele precisa fazer, aí fica solto. Aí esse mês ele traz 10, ou no outro mês ele trouxe 100. Sabe aquele negócio assim? Solto. Sim. Então, dentro disso, a gente estava discutindo justamente essa parte do planejamento para 2026, o crescimento. É uma clínica que tem muito para crescer, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar com elas e a gente já vem falando isso. Então, assim, é uma clínica que está em franco crescimento, é um baita de um case, né, que a gente tem dentro da nossa jornada. E é muito legal desse case também, porque ela já tinha passado por várias empresas, inclusive referência, e ela fala que um diferencial muito grande é o quê? Que a gente desceu junto com o time. E o time também teve clareza. Então, eu não vim com, termos difíceis com o time. Então, você precisa ver seus KPIs pra entender Não, entendeu? Então, o time teve clareza. Não, eu entendi. É isso que eu preciso. É esse o plano de ação pra eu chegar onde a gente quer. Então, esse foi um diferencial muito grande, né? Que ela trouxe aí de toda essa jornada, porque a gente vê várias... O médico, ele busca muito, né, por essas mentorias, cursos, enfim. Só que acaba que ele recebe muito dessas informações e ele não consegue, às vezes, descer pro time. Ou por falta de tempo, ou por falta de orientação mesmo. Sim. Então, isso é algo que traz muito resultado. Isso nós podemos falar com toda certeza, irmão. É descer a operação no time. Então, ao longo da nossa jornada, a nossa base de formação é com times. Sim. Então, você falar a linguagem do time, mostrar na íntegra, né? Então, por exemplo, quando eu falo para a secretária, você tem que cobrar 30% de entrada. Todas as minhas negociações, ela tem uma premissa de, ou ele dá uma entrada e o saldo eu parcelo. Então, tem que fazer PDCA todo dia, a gente faz todo dia. Então, falar a linguagem do time ela trouxe bastante isso também, né? Nessa live que nós fizemos. Isso faz muito sentido. Porque a maioria das mentorias, ela fica ali, quando se trata do time, ela fica no médico. E aí a gente sabe que ele não desce. Ele não tem tempo. Ele não consegue descer pro time. E aí é onde ele fica com um gargalo dentro do processo. A gente até fez uma análise, né, do ROI de todos esses clientes e vamos falar, do payback do ROI nós fizemos, né? E foi muito interessante, porque a gente pegou ali todos os cases que já tínhamos tido aí na trajetória, quanto que eles pagaram, quanto que eles tinha aumentado de faturamento. Então, aí a gente até jogou no GPT para fazer uma análise com outros tipos de investimento. Legal. E deu como que a mentoria é aquele que vai trazer o maior retorno. Né? Dentre dos mais arrojados até os mais conservadores. Então, ele tem um payback ali em 2-3 meses. E o ROI, a gente já viu o ROI de 7 vezes. Que legal. Né? É gigantesco. Exato. Então, não é... Você vê assim, vou pagar a mentoria, né? A gente fala assim, você vai pagar ela com dinheiro novo. Né? Dinheiro novo. É isso. Pegando um pelo outro, a gente tem um incremento. Quando o mentorado entra, né? A gente já pegou mentorados com faturamento de 70 mil. De 70 ele vai para 300 mil reais. Caramba. E aí, o que a gente fala para ele? Eu não tô preocupado com o quanto você faz. Tô preocupado com aquilo que a gente vai incrementar. E pegando um pelo outro desses cases de uma jornada de 1 ano, ele tem um incremento, dinheiro novo ali, raso, de 2 milhões de reais. Caramba, de dinheiro novo. Aí, você pega o investimento que ele fez na mentoria versus um retorno de 2 milhões de reais, é o que a gente fala do ROI, né? A mentoria se paga tranquilamente. Diversas vezes, né? E só puxando um gancho, né? Eu vejo que um dos ganhos que o profissional, o médico tem quando ele profissionaliza a empresa, eu diria que num primeiro momento é financeiro.
mas depois é na vida dele, né? Conciliação. Pô, quantas vezes a gente vê médico que, cara, abandonou a família, porque tá no loop só de trabalho, abandonou o relacionamento que tinha com Deus, enfim. Como que vocês veem essa transformação pessoal que as pessoas têm mediante essa profissionalização da empresa? A gente vem falando muito com os nossos mentorados sobre a clínica, né? E eles trouxeram muito para nós sobre... Danilo, eu quero uma clínica independente. Tá. Eu quero uma clínica que não necessariamente no período de férias que eu tô tendo aqui com a minha família, o meu faturamento cai. Só que ao mesmo tempo que ele quer uma clínica independente, primeiro ele precisa se cercar de pessoas boas. Só que nesse cercar dele, ele tem um desafio que é estar muito imerso na operação. E aí, eu trouxe isso recentemente também no Hot Seat falando, né? Nós acreditamos que não tem sucesso nenhum que vai valer a pena se você perder o crescimento dos seus filhos, se na volta do dia, por exemplo, o seu filho vai jogar futebol, você não puder acompanhar ele no futebol, a sua filha vai no balé, você não ter tempo com ela de assistir uma apresentação dela, abrindo algo pessoal recentemente, o meu filho ficou em 50% das matérias. E aí, eu entrei nessa negligência, cara. Meu filho ficou em 50% das matérias no colégio, de estar num looping, né? Esse foi o nosso melhor ano, você sabe disso, melhor ano de resultado nosso, e eu te falo assim, pô, sucesso, legal, sucesso financeiro, as coisas estão vindo, estão acontecendo, mas eu perder o meu filho, não vale a pena. E eu vejo muitos médicos nessa situação, Léo. Ele tem alto sucesso, tem milhões de seguidores, um engajamento absurdo, mas eu falo assim, como que tá o engajamento com a sua família? Como tá o tempo de qualidade, por exemplo, de você sentar, sair com a sua esposa? Sim. De você ter ali uma base, um fundamento pro seu filho, pra sua filha, de não deixar ele ser educado por um telefone, pela internet. A gente vê, assim, crianças sendo crescidas, cara, a educação de um influencer, né? Então, essa visão de que o médico, ele precisa estar imerso, eu vejo até alguns como fuga. Total. Sabe, ele tá... Pô, eu tô dentro da clínica aqui, eu tô 8 horas dentro da clínica, eu tô imerso. 8 raso, né? Tem médicos que ficam muito mais que isso. Então eu vejo uma fuga, só que uma hora a conta chega. Sim. E pra mim chegou, cara. Pra mim, isso foi algo que mexeu muito comigo. E no último evento que nós fizemos, você trouxe essa visão. E eu falei, cara... Pra mim, a minha família é inegociável. É isso aí. É inegociável, não adianta. Lá na frente, se você perder tempo com os seus filhos, quantos casamentos que a gente vê indo pro ralo? Sim. Por quê? Cara, não adianta. Se você não tá regando uma planta, uma hora aquilo aquela planta vai morrer. Divórcios. Sim. Muitos, a gente conversa com gente assim, em situação, pô, tô perdendo. Cara, perdi tudo. Mas por quê? Porque negligenciou. Sim. Negligenciou porque tá nessa rotina maluca, de agenda cheia, de falta de intencionalidade em priorizar algumas áreas. Então, o que eu enxergo nisso, né? Para nós de vida, o nosso pilar, o que nos mantém de pé é família, e o médico é um ser humano como nós. Sim. Se ele não tem uma boa estrutura familiar, se ele está com desafios ali na família, isso automaticamente vai reverberar no resultado financeiro. E a gente sabe que, se você olhar hoje na internet, quantas crianças que não crescem, chega lá na frente, ela pouco se importa com o resultado financeiro. Total. Ela fala assim, pô, eu queria ter o meu pai mais presente. É isso aí. Eu queria que meu pai brincasse comigo. Então, eu acredito muito nisso, Léo. A agenda é importante? É sim, mas a sua família, isso eu ouvi de você.
ela tem que estar priorizada na agenda. Você tem que ter horários ali intencionais Sim. com a sua esposa, com os seus filhos. E reforçando, eu acredito piamente nisso, não tem resultado financeiro que vai valer você perder a sua família. Existe uma pesquisa que a maior taxa de burnout é no meio médico. Caramba. E existe uma romantização da agenda cheia, da alta produtividade. Então, eu vou chegar no consultório às 7, sair 10 horas da noite, ainda vou chegar, vou estudar até meia-noite, você não vê sua família, nada. E quando a gente fala sobre o que você prioriza, é só ver o seu tempo, a sua agenda. É isso aí, não adianta falar que prioriza, mas não tem na agenda, Não né? tem. Então, assim, priorizo a minha família, priorizo a minha saúde. Porque Deus é acima de tudo. Deus tá? acima de Foi a tudo. última vez que você dedicou 10 minutos. Ele não né? tem tempo Exatamente. para pegar. Esses dias, eu ouvi assim de uma doutora. Ela tem 2 crianças pequenas. Danilo, eu saio de casa, minhas filhas estão dormindo, eu volto, as minhas filhas estão dormindo. Irmão, isso é um prejuízo, assim, de longo prazo. Sim. Você não vê, as suas filhas não te ver sair e não te ver chegar, e aí assim, é bonito saindo do consultório 9 horas da noite. Não tem nada de lindo nisso. Não tem. Você não é melhor por causa disso. Chega uma hora que, fisicamente você não sustenta isso. Sim. Né? Entra nesse quesito de burnout. Uma hora o corpo é uma máquina. Sim. Você não vai sustentar isso. E aí é onde a gente vê médicos falando assim, pô, Danilo, tô extremamente cansado. Aí ele tá cansado, lógico, ele tem uma rotina, chega às 7, 8 horas da manhã, chega às 9 horas da noite, quem não cansa? Sim. E você fala assim, porque eu trabalho para poder trazer algo melhor para os meus filhos. Mas às vezes eles gostariam que você tomasse decisões melhores na sua vida, no seu negócio, para que você possa ter mais tempo com eles. Total. Então, por exemplo, a hora de você aumentar um ticket para às vezes você poder ter uma agenda mais flexível, é uma decisão melhor que você tomaria para poder ter tempo com a sua família. Agora, então você tá fazendo o mesmo tudo pela sua família? Coragem para às vezes melhorar ali a sua agenda, aumentar um ticket para você ter mais flexibilidade, aí você não tem coragem. Você quer priorizar os seus filhos, uma consulta de R$1.000. Uma consulta de R$1.000 vai tirar uma hora da sua agenda. Isso é num ticket que você apresenta um plano de acompanhamento para o paciente. Você resolve a vida do seu paciente, automaticamente você resolve a sua vida pessoal. Sim. Olha só, então você... o altruísmo, né, de você ajudar o seu paciente, levando o melhor para ele através de um plano de acompanhamento, só maximizando o ticket médio, automaticamente isso vai reverberar na sua agenda. E eu reforço para os nossos mentorados, não tem luxo nenhum em agenda cheia. Muito bom. E pegando um pouco da jornada, gente, para encaminhar para o final... Vocês, né, o Danilo já tinha uma baita jornada comercial, Pri, uma baita jornada também dentro do corporativo, com pessoas, times e etc. O que trouxe vocês para o mercado de mentoria, para o mercado de educação? O que fez vocês tomarem essa decisão? Legal, Léo, o que é importante e legal de frisar é assim, primeiro a gente identificou uma carência muito grande no segmento, né? Como nós falamos aqui ao longo do nosso bate-papo, o médico, ele não sabe vender. Ele não sabe vender, ele não sabe fazer gestão. Então, existe aí, né, até 2030, vão ser formados na casa de milhões de médicos. Nossa. Ou seja, o mercado, ele está em franco crescimento. É uma demanda muito grande que existe. Então, esse foi o primeiro ponto que nós enxergamos, né? Segundo, aquilo que nós conseguimos contribuir. Então eu acredito muito tem que ser bilateral, né? Não adianta você fazer um investimento em algo, eu investi R$10, se esses R$10 não voltou, caro, eu investi R$1 milhão, se esse R$1 milhão voltou, barato. Então, tudo é sobre ROI, né? Então, a nossa primazia aqui é que o mentorado, ele entre e ele faz o investimento, mas que ele colha
os frutos desse investimento, né? Ou seja, ele tem ali um investimento tanto na equipe quanto um aporte financeiro, mas ao longo da jornada, um programa de 1 ano, ele recupera esse investimento que ele fez. E entender assim, né? Agora, como pessoal nosso, o mercado de mentorias, né? Se você olhar para trás, eu gosto de fazer algumas analogias. É igual como, por exemplo, um personal. Você vai na academia, pô, você sabe treinar? A gente sabe treinar. Você sabe pôr o peso na máquina ali, puxar, legal. Agora, qual que é a diferença de você ser acompanhado por um personal que ajusta a tua postura, ajusta a carga, te mostra a amplitude do movimento. Então é isso que eu enxergo muito na mentoria. Legal. Para nós, né, quando nós viemos pro digital, você pegou a gente na planta, né? A gente era praticamente uns analfabetos digital, né? Era um perfil sem base nenhuma. E você nos ajudou a transformar isso. Então eu vejo que assim, quando você está assessorado por um mentor, por uma pessoa que já trilhou o caminho, os desafios, eles tendem... Não que você não vai ter desafio, isso vai existir, mas a diferença é que você está passando por um caminho que o mentor já passou. E tem um encurtamento da jornada, que a gente muito fala, né? Então, você pega uma pessoa de 10, 15, 20 anos de jornada, pô, essa pessoa tem muito mais para te agregar. Então, tem um encurtamento dentro disso. E nós estamos na era que as pessoas estão comprando isso, né? Sim. A gente, cada vez mais, o tempo tá veloz, e as pessoas hoje, através de uma mentoria, você acessa uma mente que trilhou um caminho. Pô, você pode aprender a vender? Pode. Você pode aprender a ser um mentor? Pode, sozinho? Pode. Só que quanto tempo você vai levar até chegar no ápice da sua performance? E o mercado de mentoria, ele traz exatamente isso, né? Ele te traz clareza, ele te dá ferramentas e ele te leva a patamares que hoje, né, a gente vê aí grandes mentores, né, de renome no mercado, que bem assessorados estão colhendo assim frutos gigantescos, né? O que eu acho mais incrível é sobre o modelo de negócio, porque nós já estávamos muito bem, né, vamos falar no corporativo, a gente já sabia muito, mas estava os modelos de negócio errado. Igual, por exemplo, a gente fala muito, né? A gente vê na SHPA, um arquiteto, um médico. Você vai estar muito bem naquele seu modelo de negócio, mas a hora que você vai para a mentoria, a pessoa certa no modelo de negócio certo, você vai alavancar muito mais. E sobre a mentoria, também a margem. Sim. Então, hoje a gente chegou aí a 4 milhões de faturamento. Quando a gente começou... Não tinha tráfego, não tinha equipe, não tinha nada. Hoje nós temos 2 pessoas faturando 4 milhões com uma margem de 80%. Que outro negócio você vai encontrar desse jeito? 4 milhões com 2 pessoas na equipe. Difícil achar, hein? Modelo de negócio é rei, né? Exatamente. Então, hoje, vamos lá. E isso nós estamos falando de 2 anos. Sim. Então, a gente sabe que um processo de maturação de um negócio para chegar no nível de milhões é de 3 a 5 anos aí, pegando a jornada, né, de franquia, pô, geralmente o payback é 2 anos, né? Exato, só para equilibrar as contas. E sem grandes estruturas, né, Léo? Sim, total. Então, vamos lá. O nosso primeiro milhão ali, fomos nós dois. Na unha, nós dois. E depois disso a gente trouxe mais 2 pessoas para compor o time. E nós estamos fechando com mais de 4 milhões esse ano de faturamento com apenas 2 pessoas. Legal. Né? Então... E para a construção desse resultado, qual foi a importância do programa SHP? Não teria acontecido. Total. Entra muito a parte ferramental, todo o desenho da esteira de produtos. Então isso para nós foi fundamental. A gente tinha, nós tínhamos a bagagem, mas como que eu vou embalar essa bagagem que eu tenho, colocar numa caixa que é apresentável e ofertar isso? Então assim, o programa SHP para nós trouxe isso, toda a estruturação da nossa esteira de produto, como precificar, como, através da sua precificação, mostrar que o seu produto tem valor no mercado, as ferramentas que foram disponibilizadas para nós dentro da metodologia, isso nos ajudou muito.
O programa tem pessoas que performam lá em cima, né? Então, pô, a gente tá nos 4, mas tem gente de 10 aí, né? Tem gente que tá lá pra cima. Então, ainda bati na hora que o Volpe pegou a plaquinha dele e falei assim, ó, esse é meu próximo alvo, hein? Então, assim, você tá num ambiente, né? Eu acredito muito nisso, de você tá num ambiente onde na mesa você é pequeno ainda. Sim. E enxergar que tem outras pessoas fazendo. Né? Se tem eu acredito muito nisso. Se tem outras pessoas fazendo, eu posso fazer. E pra mim o que é fundamental, e eu cada vez mais a gente vem olhando internamente, você ter um líder. Legal. Porque pra nós, assim, ó, o teu reconhecimento agora na África, eu te acompanhei dos últimos 30 dias, né, 40 dias aí, pô, você vendeu mais de 10, até onde eu vi era 10, 12. Então, 12. Pô, você fez eu tô projetando pro próximo ano 12, você vendeu em 40, 12. Então, assim... eu vejo muito isso, Léo, e assim, isso eu admiro em você, cara. Eu te mandei no direct, eu admiro isso em você, porque assim, o líder lidera pelo exemplo. Sim. Você, a gente sabe que tem muita mentoria caviar aí no mercado, né? Que fica vendendo o luxo, só que não tem entrega. Então eu vejo que dentro do SHP, você lidera pelo exemplo. Você é o cara do front. Então, quando você fala assim, pô, irmão, a hora que a gente sentou, né? Ó, quanto que vai faturar em 2026? 12 milha. Então, bora, vamos buscar. Você traz essa segurança pro mentorado, de mostrar que é possível. Mas por que você mostra que é possível? Porque você trilhou. É isso. Muito bom. Que legal. E, gente, pra fechar, tem duas coisas aqui. Antes da mensagem final... Qual foi a importância? Eu sei que vocês são muito conectados com Deus e sei que também vocês têm um alto nível de ousadia e esse é um modelo mental de pessoas que conseguem construir disrupção de resultado. Não necessariamente daquela pessoa que constrói um resultado linear que depois de 30 anos ela enriquece. Mas as pessoas que constroem disrupção de resultado normalmente têm um alto nível de ousadia. E ousadia não é imbecilidade, né? É ousadia de se expor. Eu gostei muito que a Pri falou, né? Pô, a ousadia de subir o preço, a ousadia de vender para que você tenha mais tempo com seu filho, por exemplo, né? Então, qual foi a importância da ousadia para vocês estarem onde vocês estão? E já amarrando nisso, o que vocês deixam de mensagem final, de reflexão para quem nos ouve, pensando aí nessa virada de ano que estamos vivendo? Legal, o que eu vejo assim, medo, melhor dizendo, coragem não é ausência de medo, né? Nós demos um grande passo com mudamos de cidade, né? Estamos aqui em Alphaville, então, primeiro ponto foi com base em direcionamento de Deus, então, todas as tomadas de decisão, eu já verbalizei isso pra você, estamos indo pro 3º ano, no 3º ano, oração e jejum na vida do Léo, né? Então, assim, nós acreditamos muito em Cristo, então tudo que a gente faz vem do direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E aí, a definição da palavra oração é orar, ação. Ore e haja. Sim. Eu acredito que não tem... tudo que a gente vem colhendo, você vem colhendo, ou qualquer outra pessoa vai colher, é fruto de semeadura. Não tem como você orar e não sair para plantar semente. Sim. Não tem como você colher aquilo que você não planta, né? Então, assim, quando nós viemos para cá, comparado ao nosso estilo de vida no interior, que era muito bom, nós saímos de um custo de vida de X para 3 vezes para cá. O custo de vida. Então isso dá medo. Sim. Só que ao mesmo tempo, a palavra de Deus fala para você ser forte e corajoso. Sim. Então, a coragem não é a ausência de medo, mas sim continuar avançando, né? E como você muito bem colocou, não com imbecilidade. Sim. Né? Assim, beleza, você elevou o teu custo de vida em 3 vezes. Eu cheguei aqui e eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo?
Né? Então, assim, sempre com prudência, olhando os horizontes, buscando as ferramentas certas, tanto é que nessa renovação, agora do terceiro ano, é justamente buscando novas ferramentas. Sim. Ou seja, novamente o papel do mentor, alargar a visão. Então, irmão, vocês chegaram até aqui, fez 4, só que para fazer 12 é um novo game, né? O Caio trouxe essa visão, então assim, o que faz 4 não faz 12, é uma jogada diferente. Então, irmão, assim, nós acreditamos muito nisso, que para quem tá nesse mercado que nós estamos, a coragem com prudência, ela é fundamental. Ela é fundamental pro mentor, se ele quer evoluir, se ele quer crescer, ele tem que estar evoluindo também como pessoa. Mentor tem que investir nele. Sim. E, né, eu vejo assim, as pessoas... ontem eu comentei isso até com a Priscila. Pô, não, primeiro eu vou esperar as pessoas me pagarem para depois eu investir em mim. Não, meu amigo. Primeiro, mentalmente você precisa ser e externalizar isso. A pessoa que vai investir em você, ela precisa falar assim, pô, tá, quanto você quer cobrar na sua mentoria? Qual que é o ticket? A pessoa que vai investir em você, ela vai olhar nisso e falar assim, fizemos um investimento de mais de R$1 milhão contigo. A analogia que qualquer pessoa faria, vale isso? Peraí, eu olhei pro Léo, deixa eu ver o quanto o Léo tá desenvolvendo, o quanto o Léo cresceu, o quanto o Léo tá me trazendo de visão, o que ele tá me trazendo de visão. Esse investimento, pô, R$1 milhão pro que ele tá me trazendo de visão, por quanto ele tem investido nele, por quanto ele tem crescido, pô, faz sentido. Então eu vejo que esses são alguns pontos que o mentor ele precisa olhar para ele. Coragem de avançar. O ticket dele, obviamente, vai refletir muito no quanto ele tem investido nele e mentalidade, né? Sim. Mentalidade forte não sustenta. Eu gosto muito que você sempre fala da parábola do semeador, né? Então, coragem e progresso é um princípio que você tem que obedecer na sua vida. É uma obediência. Se você tá parado, igual, tava até lendo aqui, né, Mateus 25, se você recebeu aquele valor, você tá só mantendo aquilo, você tá errado. Sim. Você pode falar assim, não, mas eu tô mantendo aqui esse resultado. Tá errado. Você tá errado. É isso aí. Então, Deus é um Deus de abundância. Esquece isso de que, não, uma coisa é você ser humilde. Outra coisa é você tá parado na vida. É isso aí. Então, isso a gente sempre viu muito, porque conforme a gente também cresce, a gente pode ajudar mais as pessoas à nossa volta, a gente pode levar... Quantas vidas não foram transformadas? Relatos das pessoas falando, cara, nossa, meu negócio, minha família. Então, as pessoas às vezes estão dependendo da sua coragem para elas poderem... Muito bom. Também progredir e mudar a vida delas. E é só você pegar a trajetória de Jesus. Ele ficou parado na cidade dele? Não. Ele ficava sempre lá com as mesmas pessoas. Ele sempre ia levando a palavra. Ele sempre ia para outra cidade. Ele via alguém que não estava recebendo a palavra, ele batia a sandália e ia para outra. Porque o objetivo dele era levar a palavra para mais pessoas que ele pudesse. E era fácil? Não era. Mas ele sabia que esse era o objetivo dele. E na palavra fala, se Jesus fez tudo aquilo, gente, vocês podem fazer muito mais. Sim. São verdades bíblicas, né? A gente sempre estuda muito sobre isso, as verdades bíblicas, que tem muitas coisas que Deus já deu pra gente, só que a gente, às vezes, só não tá indo lá e acessando e pegando essas bênçãos pra nossa vida. Muito bom. É cura, é prosperidade, é felicidade, é família. Então, e aí a gente tá... Se Jesus foi lá, fez todo esse sacrifício, morreu na cruz por nós, e a gente não tá honrando isso, a gente tá sendo ingrato. Sim, muito bom. Muito bom, gente. Mais uma vez, quero parabenizar vocês pela doação, pelo empenho que vocês têm em gerar valor para o grupo de vocês e sempre levando princípios adiante. E para quem acompanhou o episódio, quer conhecer um pouco mais de vocês, rede social, como que é?
Legal, vamos lá. Tem o Instagram da empresa, que é o @DocAAA. Boa. E tem o meu Instagram, que é @Danilo com 2 N's Faria. Tá. O meu é Priscila Faria com 2 S. Priscila Faria. Boa, vamos colocar na descrição do vídeo. E, pessoal, eu já vou colocar eles no fogo aqui, tá? Eu sei que eles fizeram recente uma aula focada no planejamento 2026, uma masterclass. Então, é uma aula que normalmente eles vendem, né? Mas vocês topam liberar para quem acompanhou o episódio? Bora. Vamos liberar. Boa. Então eles vão liberar para vocês como cortesia. Eu não tenho dúvida de que só com a aula, né? Primeiro que esse podcast foi uma aula, mas só com essa outra aula vocês já conseguem gerar disrupção de resultado para 2026. Lembra que não é só sobre trabalhar duro, é sobre trabalhar certo. Então espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Não só usufrua do que foi compartilhado, mas use esse episódio para levar para outros profissionais da saúde que você conhece, que são bons, que têm qualidade, conhecimento técnico e que estão precisando dessa disrupção de resultado. Foi um prazer e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!